Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e novamente eu venho até vocês aqui para falar sobre o coronavírus. Não é um assunto que eu gostaria de estar tratando, eu estou preparando uma série de conteúdos aí sobre minhas experiências místicas, onde eu compartilho com vocês algumas reflexões. Também não é um conteúdo muito midiático, não é um conteúdo onde eu vou ter muitas visualizações, mas é um conteúdo feito de corações, de coração, né, para aqueles que acompanham o meu canal, acompanham o meu trabalho. Falar do coronavírus também não é mercadologicamente interessante. O YouTube ele cancela automaticamente a monetização. Hoje está difícil, hein? Mas ele cancela automaticamente a monetização de todo mundo que fala do coronavírus. E como meu canal é um canal pequeno, isso significa que o impacto que eu vou ter, ele é bem limitado, né? Então poucas pessoas vão assistir esse vídeo. Todavia eu faço esse vídeo aí para aquelas pessoas que são minhas amigas, para os meus amigos, as pessoas que me acompanham, meus companheiros de jornada que estão sempre aí assistindo meus vídeos. Esse vídeo eu acho que vai ser muito relevante e vai ser um vídeo aí de caráter completamente informativo. Eu nem vou fazer meu merchandise, não vou colocar o link da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, não vou colocar o link dos meus livros, porque o intuito aqui é ter uma conversa séria com vocês, com o único objetivo de informar vocês o que realmente está acontecendo. Nos últimos dias, eu vi muitas figuras públicas dando declarações aí um tanto quanto controversas, declarações polêmicas sobre o coronavírus. E não é que essas pessoas não saibam a verdade, elas sabem a verdade. O problema é que elas estão defendendo interesses próprios, seja esses interesses políticos, ideológicos ou mercadológicos, né? Então eles estão mais preocupados com alguma vantagem que eles vão ter momentaneamente do que com a real situação, com o que realmente está acontecendo. Então, nos últimos dias, eu vi vídeos do Roberto Justus, Olavo de Carvalho, de vosso excelentíssimo presidente da República, o Jair Bolsonaro, o presidente da Fundação Palmares e outros vários formadores de opinião, várias pessoas aí que estão na mídia, que têm um alcance muito grande, falando verdadeiras bobagens sobre o coronavírus. E esse vídeo é para esclarecer aquelas pessoas que me seguem sobre essas informações duvidosas que essas pessoas estão espalhando por aí. Porque o que acontece? O grande problema do coronavírus não é seu grau de letalidade, tá? Nem a cura do coronavírus. A cura do coronavírus ela já existe. A maioria dos infectados pelo coronavírus se recupera de boa. E a taxa de letalidade do coronavírus ela não é tão grande quanto de outras doenças. Só que o problema do coronavírus nunca foi esse, né? O problema do coronavírus é sua alta capacidade de transmissão. Nunca antes na história humana um vírus se propagou tão rapidamente em pouco espaço de tempo, né? Então, esse é o grande problema do coronavírus. Então, qualquer pessoa que esteja falando em números absolutos, qualquer pessoa que esteja fazendo comparações nesse sentido, ou ela está sendo enganada ou ela está tentando te enganar. Porque o problema realmente não é esse. O foco do coronavírus é outro. O foco do coronavírus é que, devido à sua alta capacidade de transmissão, muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. E se todas essas pessoas que ficarem doentes procurarem o sistema de saúde, seja público, seja privado, ao mesmo tempo, esse sistema de saúde vai entrar em colapso. No Brasil, nós temos grandes epidemias acontecendo nesse exato momento. Então, nós temos a dengue, chikungunya, o zika, febre amarela, malária,
tá? E outras doenças, temos até sarampo, cólera e várias outras. Sem falar que nosso país é um dos países que tem recordes de pessoas com problemas de pressão. Pessoas que têm que procurar o sistema de saúde rotineiramente, né? Então, são pessoas que estão sempre no sistema de saúde. Além disso, nosso país ele possui recordes no número de acidentes automobilísticos e também no número de feridos por armas de fogo. Nós temos um grau de feridos por arma de fogo equivalente à da guerra, ou até maior. Houve um tempo que o número de feridos foi maior em um ano do que na guerra do Iraque. Então, essas pessoas que têm outros problemas de saúde, elas estão sempre procurando o sistema de saúde. Tá? Agora, imagine se todo mundo pegar o coronavírus e procurar o sistema de saúde ao mesmo tempo. Então, pessoas que têm sintomas mais brandos, até as pessoas que têm os sintomas mais graves da doença, que precisam de cuidados imediatos. Se todas essas pessoas procurarem o sistema de saúde ao mesmo tempo, ele vai entrar sim em um colapso. E o sistema de saúde entrando em colapso vai causar um efeito dominó que vai balançar as estruturas nas quais nossa sociedade é estruturada, fortificada. Né? Então, provavelmente o sistema de saúde entrando em colapso, o sistema de segurança entra também, né? Policiais, bombeiros, eles são todos seres humanos, né? Vai gerar uma revolta grande, ninguém sabe o que pode acontecer. Sistema de segurança entrando em colapso, você já viu o que aconteceu lá no Ceará, com a greve dos policiais. Vai ser uma reação em dominó que vai afetar todos os setores da sociedade. Então, assim, sim, temos que pensar na economia, né? Essas rotinas de quarentena com certeza vão causar um grande estrago econômico, especialmente para aquelas pessoas que estão em situações de risco, pessoas que são assalariadas, pessoas que são profissionais liberais, tá? Pequenos comerciantes, pequenos empresários vão sofrer muito, né? Porque uma semana parado, 15 dias parado, vai causar um impacto muito grande na economia e também vai causar um efeito dominó. Então, sim, é plausível que você tenha uma preocupação com a economia. Porém, seguindo o exemplo de outros líderes mundiais, né, essas normas de quarentena elas estão sendo adotadas por grandes nações. Então, os Estados Unidos está adotando elas, a Alemanha está adotando elas, Itália, França, né, todos os líderes mundiais, eles sabem o enorme problema que é caso o sistema de saúde entre em colapso. Então, a preocupação deles é manter essa estrutura organizada, é filtrar, é diminuir o impacto do coronavírus para que as pessoas não procurem o sistema de saúde ao mesmo tempo. Então, é por isso que essas medidas estão sendo tomadas. Medidas radicais, sim, medidas que vão causar um grande impacto na população. Porém, o estrago, caso o sistema de saúde entre em colapso, vai ser muito maior, porque aí não vai ser questão de economia. Na economia a gente consegue recuperar. A saúde das pessoas é mais delicada. Então, esse é o grande problema. Então, os líderes mundiais, eles estão preocupados sim com o coronavírus. Não é uma fantasia. Porque mesmo que a doença não seja tão letal quanto outras doenças, ela pode causar um estrago devido à grande quantidade de pessoas que ela consegue infectar que vão procurar o sistema de saúde e não vai ter médico, não vai ter leito para todo mundo. A última informação que eu vi de Nova York, eles tiveram 20 mil casos da doença de pessoas que foram procurar o sistema de saúde de Nova York. Imagine com a imensa dificuldade que nós temos aqui no Brasil, todas essas doenças, essas coisas que eu já relatei, mais 20 mil pessoas procurando o sistema de saúde além da capacidade. O sistema de saúde, o público já trabalha na sua capacidade quase que máxima. Entendeu? E o particular também está capengando.
Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, não significa que ela vai encontrar leito, tá? Então, esse é o grande problema do coronavírus. Então, todo mundo que está falando de números absolutos, ou eles estão enganando, ou eles estão sendo enganados. E devido ao grau atual de instrução dessas pessoas, eu duvido que eles estejam sendo enganados. Entendeu? Eles estão pensando o quê? Eles estão pensando nos seus próprios interesses imediatos. Por isso que eles fazem essa declaração, tá? Mas eles não estão preocupados com o porvir. E o porvir que é o grande problema do coronavírus. Porque se 100 mil pessoas ficarem doentes e procurarem o sistema de saúde, ele já vai entrar em colapso. Isso não é tão difícil de acontecer. Entendeu? Alguns podem falar, isso é uma fantasia, mas não é. Porque a velocidade com que esse vírus se propagou mostra que ele realmente é um vírus muito, muito contagioso. Né? Então, num país superpopuloso como o Brasil, 100 mil não é um número tão difícil de ele atingir. E se ele atingir esse número, provavelmente não vai ter leito e não vai ter médico para todo mundo. Sem falar que, devido ao sucateamento do sistema de saúde público, muitos desses médicos não têm nem o equipamento básico para se defender do vírus. Então, muitos desses doentes provavelmente serão médicos também. E aí, como faz? Sem médico para atender o povo. E as pessoas que já têm doenças, e as pessoas que sofrem acidentes, e as pessoas que, porventura, aí adquiriram uma outra doença que precisam do tratamento. Né? Não vai ter para ajudar essas pessoas. Então, esse é o grande problema do coronavírus. Então, não acreditem nessas pessoas que falam sobre números absolutos, que fazem comparações de letalidade. Porque a letalidade ela nunca foi o desafio do coronavírus. Nunca foi. A letalidade não é o desafio do coronavírus. A cura não é o desafio do coronavírus. O desafio do coronavírus é impedir que o vírus se propague e infecte muitas pessoas ao mesmo tempo. Eles querem controlar essa doença para que poucas pessoas sejam infectadas por ela por vez. Entendeu? Então eu sei, é um período difícil, é um período que vai exigir aí uma nova mentalidade, como eu venho falando nos meus vídeos, como eu venho escrevendo, como eu venho alertando, a sociedade ela precisa passar por um processo de saber o que é importante e o que não é. Precisa aprender isso na marra, tá? E vai ter que aprender, vai ter que aprender. Vão sofrer? Vamos sofrer. Né? Vamos sofrer, especialmente os financeiramente menos favorecidos vão sofrer. Né? Mas, enfim, é um desafio que a vida nos impõe. Né? E a gente não pode falar de alarmismo, dessas coisas, sendo que a realidade está acontecendo aí a olhos vistos, cara. Está acontecendo. Você não precisa nem acreditar nos meios de mídia que falam que os meios, a imprensa é corrompida e tal. Não precisa, cara. Você pode ver outros YouTubers aí que moram nesses países mais afetados. Você pode ver no seu Facebook, se você tiver algum amigo de lá, você pode perguntar para ele. Igual tenho amigos na Itália, tenho amigos em Portugal. E eles me falam que a situação lá tá caótica mesmo. Então, não é questão que a mídia tá me falando essas informações que eu tô falando, que eu tô passando para vocês. Isso são coisas que as pessoas que estão vivendo estão me falando. Entendeu? Então não é uma questão de acreditar na mídia ou não. É uma questão de acreditar nas pessoas que você conhece, que você confia. E eu confio nessas pessoas que me passaram essas informações. Então é isso aí. Cuidado. Tente respeitar aí da melhor maneira possível a quarentena. Muitas pessoas não têm a possibilidade de respeitar a quarentena porque precisam trabalhar para sobreviver, precisam garantir aí pelo menos a comida para comer na janta, né? Então, mas mesmo esses se cuidem, tá? Se cuidem porque a gente precisa fazer esse sacrifício para impedir que o vírus
infecte muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque se isso acontecer, o nosso sistema de saúde não aguenta, tá? Então não é um vídeo alarmista, não é para criar pânico, é a realidade. É isso que acontece. Qualquer um com um mínimo de senso pode pesquisar tudo que eu falei aqui e ver se eu estou ou não com a razão. E não tem nada de ideologia política, como eu falei de Bolsonaro, de Olavo de Carvalho. Os caras vão falar, é esquerdista. Não, não tem nada de ideologia política. É a realidade. A realidade é essa. A realidade é que o bicho está pegando, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem aí na paz, que a luz de Lúcifer abençoe todos vocês e vamos passar por isso juntos, tá bom? Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.